Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live do nosso mês vocacional. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito feliz com esse mês vocacional que aos poucos foi tomando forma no meu coração, na minha vida. Deus foi conduzindo aí os passos e as coisas que iam acontecer, pessoas que iam participar. E eu tenho muita gratidão a Deus, por Ele ter inspirado esse projeto, porque Ele acaba que me conecta com muitas realidades, me conecta com muitas pessoas, faz com que meu coração encontre histórias, testemunhos, vidas que realmente me dizem muita coisa, que ajudam na minha caminhada, que inspiram a gente seguir em frente aí, no caminho que Deus nos colocou. Um bom dia a todos vocês que marcaram presença aqui já. Maria, minha mãe, Marlene, Jojo, que bom que vocês estão aqui me apoiando nesse começo de live. Eu confesso que essas lives do mês vocacional me deixam um pouco nervoso, como se fosse o começo, Faz muito tempo que eu faço lives aqui, e parece que quando chega um negócio mais organizado, como é o mês vocacional, etc., parece que as coisas ficam mais complicadas e eu fico um pouco mais tenso, com a voz um pouco mais trêmula. Mas faz parte, Eu acho que todo o esforço que a gente coloca para trazer esses conteúdos vai valer a pena. Deus, Ele dá boas batalhas, aos soldados que Ele sabe que são capazes, de lutar. Então, eu estou aqui como um instrumento de Deus, me colocando à disposição dEle, Então, se está difícil, se tem algumas dificuldades, alguns desafios, eu sei também que Deus é o primeiro interessado, o primeiro a fazer com que isso dê certo, com que a gente enfrente aí os desafios, as dificuldades que a gente tem. Eu não sei se todos estavam aqui, na live de ontem, enquanto, hoje a nossa convidada é a Eliana Ribeiro. Ela não chegou por aqui ainda, mas eu tenho fé que ela vai chegar. Se a Maria estiver aí, manda uma mensagem para ela, para ela poder entrar. E enquanto isso, eu vou retomando aqui as ideias e o eixo central, da nossa live. Do nosso mês vocacional. Ontem eu compartilhei algumas reflexões que fizeram com que esse mês vocacional tivesse forma. Oi, minha prima, tudo bem? As ideias que fizeram com que esse mês vocacional tivesse vida, dentro do meu coração. E principalmente ir a fundo na essência daquilo que nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos chamados da eternidade para encontrar a Deus na outra eternidade, no céu que Ele espera por nós. Deus, Cristo, que nos redimiu, nos salvou com a sua cruz, nos deu uma vida nova. E depois o chamado que nós temos a evangelizar, a sermos missionários. Então o resumo dessas 4 ideias é a nossa vocação universal ao apostolado e à santidade. Então todos nós, batizados, membros da Igreja de Cristo, filhos de Deus pelo batismo, nós temos esse chamado dentro do nosso coração, que é ser santo e ser apóstolo. Então, esse é o eixo que conduz todas as reflexões aí do nosso mês vocacional. E, para ilustrar, a Eliana já chegou por aqui, seja bem-vinda, Eliana, já acolho você com muita alegria. E para ilustrar todas essas ideias que eu estava compartilhando, do nosso chamado, eu converso com pessoas, com padres, com famílias, com missionários, com freiras, com pais, com mães, para ilustrar como que esse chamado universal à santidade e ao apostolado ganham vida na prática da nossa vida. Então, como eu falei, a convidada de hoje é a Eliana. Não vou falar muito sobre ela, porque ela vai ter a oportunidade aí de se apresentar, de falar um pouco mais sobre ela para a gente. Enfim, vou convidá-la aqui para entrar na live. Agradeço todos vocês que estão por aqui, já presentes aí, marcando presença para acompanhar
essa live, mês vocacional, e já rezem por nós para que essas lives e esses momentos deem muitos frutos para o coração de Deus. Olá, Eliana. Olá! Bom dia! Que alegria! Seja bem-vinda à live. Obrigada, obrigada. Tá tudo certo? Áudio, imagem por aí? Para mim tá tudo certo, tô te ouvindo bem e pergunto a mesma coisa, se para você tá me vendo bem, dá Tá, para me ouvir bem também? tá ótimo. Legal. Eliana, seja bem-vinda. Eu estava introduzindo aqui o mês vocacional, né, essa campanha que eu criei aqui para o Instagram, né, para convidar várias pessoas, né, do meu convívio, pessoas que eu conheço, pessoas de outros estados também, para virem compartilhar suas histórias, suas missões, né, como elas se entregam a Deus aí nas suas vidas, né? Então, para a gente começar nesse assunto, dou a palavra para você primeiro, para você dar o seu bom dia, se apresentar, e depois a gente segue aí conversando na nossa live, tá bom? Eu quero agradecer esse convite, né, com esse tema tão importante, já que a igreja nos oferece esse tempo propício, né, o mês de agosto para reflexão, para convocação, para despertar das vocações em todos os âmbitos, né, da sociedade ou também da igreja, né, porque tudo vai convergir para o mesmo lugar, porque santidade diz respeito a todos nós, né, não é só para quem está na igreja, mas todo batizado é convidado a ser santo. Então é um presente de Deus estar aqui com você para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu sou Eliana, né, conhecida por todos por Eliana Ribeiro, porque dentro da Canção Nova, graças a Deus, eu pude viver muito bem, né, dar início ali à minha vocação de forma específica na música, né, com um chamado específico, uma evangelização bem específica, que é comunicar o evangelho. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que não era só a música, mas era toda uma forma de comunicar realmente o evangelho através da pregação, através da escrita, através das redes sociais, e tudo aquilo que Deus ia me mostrando, ia me apresentando para que eu pudesse corresponder a essa vocação, a esse chamado. Então, hoje eu estou aqui com você, né, para poder partilhar um pouquinho dessa experiência com Deus, que começou a partir de uma experiência com Deus e me fez chegar até onde eu cheguei. Legal, Eliana. Obrigado pelo seu sim, pela sua disponibilidade também em poder somar forças, né, nesse projeto. E antes da gente começar comentar um pouco sobre a sua história, sobre o seu chamado, que para dar vida aí para esse, né, tudo que a gente refletiu, explico só um pouquinho, né, do que foi falado ontem. Eu comentei isso na live, que a gente está falando, né, o pano de fundo, né, que conduz todas as lives, é a nossa vocação universal à santidade e ao apostolado, né, que eu resumi na live de ontem como a experiência de conhecer, viver o amor de Deus na nossa vida e depois transmitir. Conhecer, viver e transmitir. Né? Então, todas as lives, a nossa conversa, ela tem esse eixo. Né? Então, tudo se trata dessa experiência de conhecer e viver mais o amor de Deus na nossa vida e depois transmiti-lo, né, nas medidas das nossas possibilidades que a gente tem nas mãos, né? Bem, explicado isso, né, eu queria que você comentasse com a gente como foi, né, o começo da sua caminhada, a descoberta lá atrás, né, do seu chamado, o chamado com a música, como isso foi despertando na sua vida e como que esse chamado de Deus, né, aconteceu ali há uns anos atrás, quando você começou a sua caminhada. Justamente para isso, para a gente dar visão e forma a esse chamado que todos nós temos. Eu quero também, Murilo, acolher Sim, todas as pessoas que estão aqui, né, os meus seguidores, fiéis, que onde pois eu é. vou nas lives tem uma galera linda aqui, o Clube Força e Vitória, também os seus seguidores, né, que estão aqui prestigiando, com os ouvidos atentos, né, a tudo aquilo que Deus vai falar através da nossa partilha, através do testemunho. Quero mandar um abraço para Cristonieto, lá do Rio de Janeiro, que está aqui juntinho com a gente. Pois é, eu Querida, fiquei surpreso também. aí com a presença Ah, dela. a Cris é Acompanho, maravilhosa, que é uma legal. parceira, é maravilhosa. Um beijo grande, Cris. Deus te abençoe, estamos unidas, viu? Nós estamos unidos a você.
E tantos outros que estão aqui, ó, Shalom, estão falando Shalom, enfim, imagino que estejam muitas pessoas aqui sedentas dessa partilha. Bom, eu comecei a minha experiência, a minha vocação, eu entendo, Murilo, que começou quando eu fiz minha experiência com Deus. Quando você falou, né, conhecer, tudo começa pelo conhecer, pela experiência, né? A gente só ama aquilo que conhece. Então eu experimentei Deus na minha vida com 16 anos. Eu já tinha passado por um momento muito difícil, que foi um afastamento muito grande de Deus. Por quê que eu digo afastamento? Porque eu já era de igreja, eu já tinha sido batizada, a primeira comunhão, era do grupo de adolescentes. Depois que a gente fazia a primeira Eucaristia, a gente já era encaminhado para o grupo de perseverança, para o grupo de adolescentes. Eu fazia parte desse grupo. Só que dentro desse contexto, eu acabei me afastando. Estando dentro da igreja, eu acabei me afastando. Porque, de fato, eu não tinha feito uma experiência, né? Porque quando a gente faz uma experiência com Deus, igual a gente experimenta, claro, mal comparando, mas, poxa, eu sou apaixonada por nozes, por coco, tudo que tem nozes, coco, nem tanto pelo chocolate, mas nozes, nossa, eu sou apaixonada. Então eu sou capaz de trocar qualquer coisa, até o chocolate, para comer algo que tenha nozes. É a preferência, é o experimentar e tomar gosto daquilo. Então, quando eu experimentei Deus, eu estava vivendo um fundo do poço. Eu estava mexendo com droga, bebida, namoros desregrados, né? Uma sexualidade, uma afetividade totalmente desregrada. Foi quando fui convidado para fazer um encontro de jovens com o Padre Léo. Eu não vou me deter, né? Muitas pessoas já conhecem meu testemunho, mas eu quero, assim, fazer essa passagem apenas, né? Para ficar com que, para essa live, é o mais essencial, que é a vocação. Então eu fiz realmente essa experiência com Deus num retiro de jovens. Eu cheguei lá, depois de ter passado por um coma alcoólico. O retiro foi num sábado, eu tive um coma alcoólico na sexta-feira, para vocês terem ideia, só para vocês terem noção, contextualizar a situação. E é lá nesse retiro, quando o Padre Léo, foi com o Padre Léo, lá na minha cidade, Vitória, Espírito Santo, quando ele fala sobre o perdão, que Deus queria me perdoar, que Deus queria, não me perdoar, mas perdoar todos aqueles jovens que estavam ali, eram mais de 7.000 jovens reunidos num ginásio, e ele dizendo, olha, Deus quer perdoar, Deus quer te acolher e tal, se perdoe também, e fazendo toda aquela dinâmica da oração, ali caiu minha ficha. Ali eu senti realmente que não dava mais para eu viver do jeito que eu vivia. Porque eu costumo dizer também, Murilo, que por mais que você tenha alguém na sua casa e você sofra com essa pessoa porque ele mexe com droga, ou porque ele é um alcoólatra, ou sei lá, tem uma vida perdida, muito mais do que a família sofrer, a pessoa sofre. Sim. A pessoa é o ponto de sofrimento maior dentro dessa casa. Porque não pode ser feliz quem se afasta de Deus. Então o fato de você estar longe de Deus já implica ali para você uma infelicidade muito grande, uma tristeza, um vazio, uma falta de sentido muito grande. E era assim que eu vivia. Então, por mais que eu estivesse fazendo minha mãe, meu pai sofrerem, meus irmãos, eu tenho 2 irmãos mais novos, na época pequenos ainda, vendo tudo aquilo, chegar bêbada em casa, meu pai ter que sair de madrugada atrás de mim, me encontrar caído no chão, num bar. Por mais que eles sofressem, quem mais sofria naquilo tudo era eu. Era eu. Porque eu não tinha encontrado Deus. Porque só Deus pode preencher o vazio da nossa alma, essa solidão. Só Deus pode dar sentido a tudo que a gente vive. E ali eu me rendi. Ouvindo tudo aquilo, eu pensei, meu Deus, como que esse padre me conhece tanto, né? Mas é claro, era obra de Deus, era obra do Espírito ali já, através dele. Como que ele pode conhecer tudo de mim? Porque ele ia falando, né? Era a cura interior, eram as moções do Espírito ali. Eu não tinha tido essa experiência ainda. Era um encontro da renovação, o uso dos dons, dos carismas. Eu não sabia o que era aquilo. Eu só ficava impressionada como que Deus estava assim, como uma flecha, um dardo assim, que vai no alvo, sabe? Certeiro, e ele estava indo certeiro. E ali eu me rendi.
Eu disse para Deus em oração, né, porque estava sendo conduzido nesse sentido, que eu não aguentava mais a vida que eu tinha e que se Deus tinha me levado para lá era para Ele dar um jeito, porque tudo já tinha sido feito. Eu fazia tratamento por causa da bebida, eu tive problemas de estômago, de intestino, eu tinha reprovado na escola, era o fundo do poço. Eu só não vivi situações piores, porque eu penso que Deus, a misericórdia de Deus me alcançou antes do pior acontecer. Mas eu já vivi muita coisa, já tinha vivido muita coisa. Fugi da polícia, eu já andei, eu estava tão bêbada. Eu acho que eu nunca contei isso. Se já contei, eu conto, são tantos detalhes. Uma vez eu estava numa festa tão bêbada que me tiraram de cima do telhado. Eu estava andando no telhado da casa, da pousada, né? Era uma pousada na praia. Quer dizer, muitas loucuras que eu vivia. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente é capaz de fazer muitas loucuras. Mas enfim, eu ali me rendi, abri meu coração e eu senti poderosamente a mão de Deus, o amor de Deus me resgatando. Eu chorei muito naquele momento, quando o padre nos conduzia para liberar o perdão para quem nos tinha ofendido. Foi através do perdão que eu pude fazer essa experiência com Deus. Perdoar meu pai, minha mãe, porque eu não entendia na época, né? A carência que eu tinha dos dois, pela ausência. Hoje eu entendo que não foi culpa deles, não foi proposital. Imagina, eles só trabalhavam muito porque queriam nos dar o melhor. A intenção era a melhor possível. Como muitos pais, né, se ausentam de casa para poder sustentar a família. Era meu pai e minha mãe. Então a carência existia dentro de mim, né? Da parte deles, eles tinham uma boa e reta intenção. Claro que hoje, como mãe, né, eu entendo o quanto é importante a presença materna. E aí entra uma outra vocação que a gente vai chegar lá, né? Sim. A primeira vocação, que é a maternidade. Mas, naquele momento, eu pude perdoar meus pais. E Deus foi tão generoso que levou os dois lá, naquele momento de encontro, para a gente poder se reconciliar ali mesmo. Depois disso, então eu penso que ali foi o ponto central, foi o ponto de partida, né? Foi o marco. Existia a Eliana antes de Jesus, antes dessa experiência, e a Eliana depois dessa experiência. Então ali eu encontrei Deus. Eu tinha uma sede tão... Só comentar uma coisinha, Eliana. Eu acho importante ter começado com isso, né, sobre a sua experiência, porque às vezes a gente olha, né, missionários e tudo mais, né, as pessoas que fazem as coisas na igreja e se encontraram e vivem e tudo mais, a gente imagina que começou de uma maneira perfeita, né? Nossa, foram preparados aí desde toda a eternidade, foram protegidos, né? Mas eu acho bonito ouvir isso, porque realmente cada missão, ela nasce da misericórdia, né? A gente nasce, né, para responder um chamado de amor, experimenta esse amor e depois quer viver, né, a partir, sempre dentro desse amor que a gente experimentou, né? Acho muito importante começar com essa experiência da misericórdia, porque de fato Deus não escolhe os melhores, né? Ele escolhe os que Ele quer e vai capacitando, vai guiando, né? É isso mesmo. Então, a partir dali, eu descobri o que faltava na minha vida. Então, não queria mais largar. Não queria mais deixar. Entende? Foi algo muito extraordinário, assim, de mudança de comportamento mesmo, Murilo. Eu já não conseguia mais sentir o cheiro de cigarro, eu não conseguia mais sentir o gosto pela bebida. Aquilo que era uma dependência já não existia mais em mim, né? Eu não tinha... Eu tinha ânsia até do cheiro do cigarro, eu tinha ânsia da bebida. Eu confesso que eu até tentava, sabe? Porque existe ali a luta. Eu sei que a graça é abundante, é super abundante em nós, mas precisa também do nosso esforço. E eu confesso que eu fui muitas vezes tentada, né, a voltar à vida velha, mas a força era tão grande, era muito maior, entendeu? A diferença de antes é que a graça de Deus, a vontade de estar com Deus, a vontade de estar limpa, era muito maior do que estar drogada ou alcoolizada, entendeu? Porque realmente essa transição hoje faz todo sentido, porque realmente aquele vazio já não existia mais. Aquele vazio que eu preenchia, compensava
com uma série de situações, hoje eu já não precisava mais, porque eu tinha Deus. Foi aí que eu fui para a Eucaristia, eu descobri realmente o valor da Eucaristia, eu ia na missa todos os dias, e na fila da comunhão, eu pedia a Jesus para me curar, me equilibrar na afetividade e na sexualidade. Uma experiência fortíssima que eu vivi com Jesus Eucarístico foi essa, de pedir que ele, na fila da comunhão, eu ia pensando, eu ia entregando tudo aquilo que eu não conseguia ainda me firmar, e eu vivi essa experiência forte com Jesus Eucarístico. Eu comecei a fazer jejum nas quartas e sextas-feiras. Isso para dizer para vocês assim, a mudança, né? O que eu coloquei no lugar daquela vida velha, né? O empenho de vivência das virtudes, né? Do autodomínio, autocontrole. E eu descobri isso no jejum e nas mortificações. Então eu fazia quarta e sexta-feira jejum. Eu gostava muito de sair, claro, e nas saídas é que eu caía, então eu fazia assim, penitência, sabe, de não sair de casa, eu não gostava de sair com os meus pais, então eu passei a não sair com os meus amigos para sair com a minha família, para tomar gosto novamente, porque as pessoas acham que é mágica, né? Elas acham que a conversão é um pirlim-pim-pim, né? Sim. Toca a varinha de condão e a pessoa... Não, exige de nós esforço. É um processo, muitas vezes, né? Só que é mais fácil. Com Deus é mais fácil. O que antigamente não era tão fácil, era revoltante, era rebeldia, era desobediência, com Deus já não era mais assim. Então eu comecei a aplicar, colocar, trocar mesmo, né? Aquilo que era vício, aquilo que era errado, colocar as coisas de Deus. Comecei a rezar o terço, comecei a me agarrar na palavra de Deus e fui crescendo. Fui fazer os retiros de jovens. Eu lembro que tudo quanto é retiro que tinha na minha cidade eu queria fazer. Porque eu tinha encontrado o amor verdadeiro, aquele que preencheu a minha vida. E aí fui crescendo na fé, fui me engajando no grupo de oração, fiz experiência de oração, seminário de vida no Espírito, fui trabalhar, fui me oferecer, né? Porque a renovação nos últimos encontros fala muito da vida em comunidade, e aquilo me empolgava tanto, sabe, que eu queria servir a Deus, eu queria me colocar a serviço, e fui me engajando mesmo. Passei na faculdade de Química, licenciatura em Química, lá na minha cidade. Fazia faculdade, entrava de greve, eu ia para a igreja. Né? Era um período muito longo de greve, era federal, então eu ficava muito tempo de greve e eu corria para a igreja para ser voluntária, trabalhava no hospital como voluntária. Eu queria servir, queria me gastar para Deus. Até que eu comecei a sentir um vazio novamente. E estava morrendo de medo que aquele vazio fosse como aquele que eu tinha sentido antes de conhecer a Deus. E aí eu fui parar em Guaratinguetá, num retiro da Renovação Carismática Católica, né, nacional, que naquela época acho que não era o ENF ainda, não tinha esse título, mas era o encontro dos servos da Renovação, com Dom Alberto Taveira pregando sobre os 3 anos da Trindade que o Papa tinha anunciado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente estava no ano do Filho. Sim. E Dom Alberto Taveira, na pregação, começou a falar sobre a vida consagrada. Quando eu ouvi o Dom Alberto falar, ele foi falando do celibato, do casamento, não sei. Quando ele falou da vida em comunidade, eu comecei a chorar. Tive um troço lá, que eu comecei a chorar, e eu comecei a entender que aquele vazio que eu estava sentindo não era realmente aquele do afastamento, mas era um segundo encontro com Deus, de entrega da minha vida a Ele. E eu entendi, naquele retiro, que Deus me queria consagrada a Ele. Separada, sabe? Sim. E eu fui percebendo os sinais da minha vocação, porque a gente ia para o grupo de oração, lá na minha cidade, e geralmente depois do grupo a gente saía, a gente conversava, tinha as reuniões de núcleo, porque nessa época eu já estava no núcleo, e eu não queria ir embora, eu queria ficar com aquela galera ali, sabe? Aquilo me preenchia de uma forma, a vida em comunidade
ali de servir, de sair à noite com o pessoal da igreja, com os jovens da igreja, aquilo me preenchia de uma forma que eu pensava assim, cara, eu quero isso para minha vida inteira. Eu quero viver assim a vida inteira. E aí eu fui vendo os sinais de vocação, né? Eu quero Legal. viver assim, eu quero ficar 24 horas falando de Jesus. Eu quero ficar 24 horas servindo a Deus. Será que existe esse lugar, né? Será que existe esse... Eu não sabia. Eu conhecia a Canção Nova, mas era por causa da música, dos retiros e tal. Eu não sabia nada dessa coisa de comunidade. Quando o Dom Alberto fala, parece que abriu assim, a minha mente, meus olhos, minha visão, meu coração, meu tudo. E eu falei, é isso que eu quero. Existe esse lugar. Aquilo que Deus já falava comigo, existe esse lugar, eu quero ir para lá. E aí foi quando eu, saindo dali, porque conhecia a Canção Nova, era a única comunidade que eu conhecia na época, eu escrevi uma carta para eles dizendo, quero morar com vocês, o que eu tenho que fazer? Bem espontâneo, né? Nossa, bem direto. Eu tava certa. Quando eu mandei essa carta para a Canção Nova, eu estava certa que minha vida ia ser ali. E aí, quando eles leram, né, receberam essa cartinha, e eu recebi aí uma resposta dizendo, não, calma, a gente tem que fazer uma entrevista, a gente tem que te conhecer, a gente tem que... seria muito bom se você fizesse uma visita para nós, procurasse aqui a nossa equipe vocacional. E realmente eu fiz isso, né, no outro acampamento que teve, posteriormente a essa experiência com Deus, eu fui até a Canção Nova. E ali eu procurei a equipe, né, eles fizeram uma entrevista e me orientaram que eu precisava estar lá mensalmente para conhecer melhor a Canção Nova, porque às vezes as pessoas olham para a Canção Nova ou qualquer outra comunidade, só veem o serviço, Sim. né? No caso da Canção Nova, a música, aparecer na televisão, fazer programas de rádio. Só que essa é a missão. Essa é o que é exposto, né? Existe o carisma, existe a Sim. vida em comunidade. Uma espiritualidade, né, que sustenta a vocação. Isso. E dentro desse carisma existem as várias formas de se viver, né? Que no caso da Canção Nova comporta todos os estados de vida, existem os graus de pertença, aliança, a consagração de vida mesmo. Enfim, eu precisava conhecer tudo isso, eu não sabia. E eu fiz um caminho vocacional. Eu escrevi a carta em 97, 98, eu fiz o caminho vocacional. Inclusive a Rogerinha foi a minha acompanhadora. Eu estive com ela no domingo e ela me acompanhou durante o ano de 98 inteiro. Foi ela que me acompanhou. Porque a gente tem um acompanhador, né? Todo mês a gente tem que escrever um balanço, tem que... porque existe os traços também da vocação, carisma, Canção Nova, que a gente precisa identificar na nossa vida, que é a espiritualidade, viver da providência, sadia convivência. Então são os pilares do carisma que eu precisava confrontar na minha vida ordinária, lá na minha cidade. Será que eu estou vivendo tudo aquilo? Então a acompanhadora era essa ponte, né, para poder me orientar. E aí, em 98, eu pedi, então, fiz uma carta pedindo o ingresso na comunidade. Em janeiro de 99, eu estava entrando na Canção Nova. Legal. E ali começou um novo tempo, um novo processo, né? É muita história, sabe? Muitos detalhes, são muitos detalhes. Mas ali começou um outro encontro com Deus, né? Nossa vida é feita de encontros com Deus, né? Existe o primeiro encontro, mas até o fim da vida a gente vai se encontrar com Jesus em várias e diversas situações. E ali, dentro da Canção Nova, eu conheci o Fábio, no ano de 99. Foi uma experiência maravilhosa também, porque o Fábio, eu entrei na Canção Nova, depois daquela conversão, muito certa de que eu não queria me casar. Ah, sim. Importante. Importante falar sobre isso. Por quê? Porque diante dos traumas que eu tinha vivido na minha afetividade e sexualidade, e dos rapazes, né, que eu tinha vivido as experiências, eu criei um bloqueio. Eu não sabia disso.
Porque é o que acontece com muitas pessoas que se convertem, viveram no fundo do poço, e aí se convertem e acabam confundindo o chamado. Sim. Por causa dos traumas, porque pode ser fuga, né? Muitas vezes, algumas realidades da nossa vida são fugas. Então a gente tem uma história muito sofrida na afetividade, na sexualidade, então você toda de Deus, e aí não vou casar, não vou, né? E foi isso que aconteceu comigo. Foi muito importante eu viver a radicalidade. Sim. Mas se eu tivesse sido acompanhada melhor, porque na época também não tinha, né? Hoje que a gente está amadurecendo nessa questão da formação humana. Mas se eu tivesse sido acompanhada melhor, eu seria orientada também nesse sentido. Sim. E hoje em dia que existe mais uma visão mais espiritualizada, assim, de você ter uma direção espiritual, né? De alguém que tenha um conhecimento, que tenha um amadurecimento para guiar as outras pessoas, né? Isso é recente, né? Vamos dizer assim. Sim, é recente. Mas valeu, Murilo. Sim. Foi bom. Eu precisava realmente ser radical. Eu precisava realmente viver essa purificação, essa santificação, né? E foi tudo, olha, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente tem essa reta intenção de ser de Deus, até essas coisinhas são insignificantes diante da obra toda, a obra completa que Deus quer realizar em nós. E aí, entrando na Canção Nova, eu conheci o Fábio, e muito fechada, né, ao relacionamento, porque eu tinha aquilo na cabeça. Eu já tinha feito uma consagração à Nossa Senhora antes de entrar na comunidade, pedindo a Nossa Senhora que a próxima vez, se eu fosse namorar, se Deus quisesse me chamasse para o casamento, eu queria só namorar uma vez, não queria ficar conhecendo, não, eu queria um só, e era para casar. Eu já fui curta e grossa. Só que demorou muito, eu já tinha 5 anos quase. 93, então eu me converti. 93, 94, 95, 96, 97, 98, quase 6 anos, sem aparecer ninguém. Aí eu entendi também, 6 anos sem namorar, é porque Deus já tá mostrando, né? Eu vou ser celibatária mesmo. Mas é claro, tinha todo esse contexto do trauma. E como é importante você ter um acompanhamento. Porque aí na Canção Nova, quando o Fábio se declarou para mim, eu falei assim, opa, eu não quero, eu não tenho nada a ver com o seu sentimento, aqui é só amizade e tal. Mas aí a gente tem a formação. Eu tinha uma formadora muito querida, Elzinha, japonesa, que quando eu contei para ele, a gente tem que contar tudo para os nossos formadores, né? E aí quando eu contei para ela, ela disse assim, Eliana, eu vou falar o seguinte, pode ser que você nunca vai namorar com o Fábio, você nunca vai casar com o Fábio. Mas o Fábio hoje, diante da sua história, olha que bonito, diante da sua história, das dificuldades que você teve, viveu na sua sexualidade e na sua afetividade, pode ser que o Fábio seja a grande mão de Deus para a sua cura, nos seus afetos e na sua sexualidade. Então eu, como a sua formadora, estou te pedindo, deixa o Fábio ser seu amigo. Comece uma amizade com o Fábio. Deixa o Fábio, se aproxime do Fábio. Deixa Deus conduzir essa amizade, E o Fábio, Murilo, nunca viveu nada do que eu tinha vivido. Então, e para essas pessoas que nunca viveram isso, né, e se sentem um peixe fora d'água, gente, vocês são privilegiados. Porque quando fere a afetividade e sexualidade, há um desequilíbrio muito grande, muitas feridas. Então, uma pessoa que nunca viveu isso, você é um ponto de equilíbrio para as outras pessoas. Eu preciso reconhecer isso. Equilíbrio. Então, o Fábio, para mim, na amizade, no olhar, ele não era viciado como eu, nas coisas carnais, vamos dizer assim, né, da sexualidade, da afetividade, como eu era. Porque eu já tinha experimentado, eu já tinha vivido lá a sujeira de tudo aquilo. Então, era uma pessoa pura. Pura no jeito de olhar, pura no jeito de falar, não tinha malícia. Você está entendendo a questão do equilíbrio? Então, isso para mim era um escândalo, era uma coisa assim, muito forte. Tanto que eu pensava assim comigo, gente, como que pode uma pessoa me amar com a minha história desse jeito, estragada? E eu ficava confusa ali, né?
mas era Deus me amando. E esse gesto dele, a paciência dele, né, porque eu rejeitava ele mesmo, a paciência, essa, esse carinho dele, o cuidado dele, como me ver como não como mulher simplesmente, mas como filha de Deus, o zelo dele, esse cultivo da amizade foi curando meu coração. Não, aí chegou uma hora que eu falei, meu Deus, é muito amor, né? Eu vou me render a esse negócio aqui. E aí eu me rendi, né, ao sentimento, fui sentindo, fui sendo amada, fui sendo abraçada por ele. E aí a gente começou a namorar depois de 9 meses. Foi uma gestação. Uma gestação. Foi uma gestação. E aí, depois de 9 meses, sendo acompanhada, né, pelos formadores, aí a gente começou a namorar no ano 2000, né? Foi muito rápido esse processo, né? 9 meses parece ser demorado, mas dentro da Canção Nova foi muito rápido. E ali a gente foi amadurecendo. Claro, a gente está... eu penso que você quer falar outras coisas, não, perguntar. Pode seguir, pode seguir. Então tá bom. Qualquer coisa você me interrompe. Porque aí o Fábio não era da comunidade. Eu era da comunidade. O Fábio era músico, né? Tocava no ministério. Então muitas pessoas que vocês veem na televisão, como padres, às vezes são voluntários, são colaboradores, não são membros da comunidade. E o Fábio não era membro da comunidade. Entendi. E aí ele já tinha feito um caminho vocacional e tinha pedido um espere. Com o nosso namoro, na época podia fazer assim. Com o nosso namoro, o Fábio retornou ao caminho vocacional. E ele iria ingressar na Canção Nova em 2001. E como ele iria ingressar, quando a pessoa faz parte da comunidade, é preciso interromper. Era, na época, né? Interromper o namoro para poder viver o carisma. Então, Fábio, a gente precisaria, no final do ano 2000, interromper o namoro, o Fábio ficar 1 ano no tempo de formação dele, para a gente retomar o namoro só em 2002. Mas o que acontece? No final do ano 2000, eu sabendo de tudo isso, a gente sabendo, nós pedimos então que o Fábio fosse até a minha cidade passar o Natal com a minha família, para minha família poder conhecê-lo, que já era meu namorado há 6 meses, eu queria apresentá-lo para minha família. Nós fomos passar o Natal em Vitória, e na volta meu pai e minha mãe me se ofereceram para nos trazer de carro. A gente foi de ônibus, e aí se ofereceram para nos trazer de carro. A viagem daria umas 12 horas. Nessa volta, aconteceu um acidente. Na volta para a Canção Nova, meu pai dirigindo, aconteceu um acidente. Meu pai morreu nesse acidente. Eu me quebrei inteira, o Fábio quebrou a perna. E com isso, o Fábio precisou interromper o tempo de formação para o segundo semestre de 2001. Então ele ficou o primeiro semestre inteiro se recuperando daquela cirurgia. Ele teve que colocar prótese, enfim. Então foi nosso relacionamento já começou de trás para frente, né? Porque geralmente a gente entende o ciclo da vida, né? Você nasce, cresce, reproduz, adoece e morre. Nós já começamos o nosso relacionamento com os sofrimentos, né? Com muitas dores. Com as provações já. Mas foi só, como diz a canção que ele fez para mim, né? Para ser provado, né? No ouro, no fogo, né? Como o ouro. O ouro provado no fogo, né? Então esse foi o nosso relacionamento. Esse foi o início do nosso relacionamento. Mas isso só nos fortificou ainda mais, né? Só foi confirmando, hoje olhando para toda a nossa história, só foi purificando, mas também selando o que de fato era de Deus. Ali nós dois, músicos, né? O Padre Jonas mesmo, quando 1 semana antes do nosso casamento, ele disse: Deus uniu vocês dois por causa de uma missão grandiosa, né? Porque foi o primeiro casal na Canção Nova que os dois eram músicos. Que eu legal. Cantando e o Fábio tocando, E o Padre Jonas disse isso para nós, rezando por nós, né? Deus uniu vocês dois por causa de uma missão grandiosa. E uma curiosidade, né? Foi nesse dia que ele rezou para nós. Ele falou assim: olha, eu só tenho um pedido de casamento. Eu sei que vocês são os noivos, vocês que pedem o presente, mas eu quero pedir um presente para vocês de casamento. Acho que eu nunca contei isso. Olha eu quero que vocês, eu quero que vocês componham um Glória.
uma semana antes da gente casar. Eu quero que vocês componham para mim um Glória, porque não existia até então o Glória litúrgico, que antigamente a gente cantava a Trindade, né? Glória ao Sim, Pai, Glória ao Filho. Agora, como o hino do Glória litúrgico não tinha. E ele falou assim: eu queria pedir isso para vocês de presente. Claro que a gente não fez naquela semana, né? Porque a gente já se preparou para casar. Mas aí depois a gente compôs, que é um canto que todo mundo canta, que é Glória a Deus nas sim, alturas e paz na terra aos homens. Foi fruto do casamento, esse que Glória, legal. né? É pedido do Padre Jonas. Mas enfim, só uma curiosidade aqui. Depois passou o tempo, né? A gente foi. O Fábio realmente foi para o discipulado, a gente interrompeu esse tempo de namoro. Eu fiquei em Cachoeira Paulista, ele foi para uma outra casa de missão, a casa de formação de Queluz, ficou lá, depois voltou para Cachoeira. A gente só voltou a namorar, retornamos o namoro em 2002. E ali a gente viveu mais um tempo no namoro, noivamos em 2003. E 2003 a gente foi entendendo, né, ainda mais aquilo que Deus queria para nós como casal. Claro que vivemos muitas situações, até para vencer as tentações, que as pessoas acham que a gente está na canção nova, está namorando, a gente é anjo, que a gente não sente nada. Sente tudo, tudo funciona, viu, gente? É, É. E aí a gente foi vivendo as tentações, superando, buscando ajuda, porque ali também continuava esse processo de formação que é belíssima, formação perene, né, no caso da Canção Nova. Eu falo da Canção Nova porque é a comunidade que eu vivi. E é uma coisa muito bonita, sabe? Essa coisa que eu acho que precisava ser um sinal para os nossos templos, para as paróquias, que é o zelo pelo namoro, o jovem que começa a namorar, a, 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 o noivado, a preparação disso. Infelizmente, não existe. sim, Não existe, gente. E a gente vê as consequências disso em tantos divórcios, em tantas situações dos casais. Não vou dizer nem do divórcio, que assim, é a tragédia, desculpa falar, mas é a tragédia, é a falência, né, do casamento, do sacramento do matrimônio. Mas, por exemplo, casais que não sabem administrar a vida financeira. E você sim. tem que aprender isso no namoro, no noivado. Casais que chegam lá na hora, dentro do casamento, já no casamento, e decidem não ter filhos. Não, isso aí já tinha que ter sido visto antes. A Sim. educação dos filhos, que aí vai ver depois. Não, tudo isso tem que ser conversado antes. É um Então, projeto de uma vida infelizmente, inteira, né? é um projeto de uma vida. É muito sério. Sim, É muito sério. Então, os nossos jovens hoje não têm essa noção. Mas quem vai. A gente tem que colocar, a gente coloca a culpa neles, mas de forma irresponsável. Porque essa culpa é nossa. sim, É nossa como casal, que muitas vezes não damos testemunho, que muitas vezes não expomos, né? Não falamos, não ensinamos. Hoje eu vivo uma realidade muito bonita com meu filho, Daniel. Ele está namorando, né? E ele tem 16 anos. Ah, é muito jovem. Mas, olha, eu penso também uma outra coisa importante, Murilo, que aquilo que você vive em casa é o seu sagrado, né? Então, por mais que a gente tenha os livros, os cursos, cada família vive a sua realidade. Cada casal tem a forma de orientar a sua vida. A gente vai recorrer aos livros, aos cursos, aos diretores espirituais, mas no vamos ver ali do dia a dia, é aquela família que vai decidir, é aquela família sim. que vai conduzir. E como nós somos cristãos, católicos, e somos é, é, detentores, né, dessa vida, do sentido da família, claro que a gente vai buscar de todas as formas conduzir a nossa vida em família, os filhos, o casal, e tudo que comporta a família, do jeito que Deus quer. Ou pelo menos tentar ao máximo, né? Gastar todas as possibilidades para a gente ser realmente uma família santa.
E então nós estamos vivendo esse tempo hoje, dentro da nossa casa, que é o namoro do Daniel. Mas tem sido uma beleza, uma maravilha, uma bênção de Deus. Uma descoberta para todos nós, né? Tanto da nossa família quanto da família da moça, porque nós já fomos conhecer a família da moça. E nós estamos ali, sabe? Como continuamos assim, de longe, porque agora, nessa fase da adolescência, a gente tem que ser mais intercessor do que protetor, né? Tem que ter um espaço, senão né? tem que dar o espaço, mas a gente fica ali de longe, sabe como é aquela galinha que fica abrindo as asas assim, e quando tá vendo, puxa para dentro, conversa, orienta, fala, senta aqui, deixa eu te falar um pouquinho, e tem sido maravilhoso. Sim. Mas E para justificar principalmente, isso que eu tô... não, é só para somar um pouco com o que você falou aí do cuidado com o seu filho, eu acho que agora a visão que ele tem de família, de relacionamento, de história, de companheirismo e de amor, ele aprendeu, né, nos olhos, né, olhando aí o que ele vive dentro da família dele, né, com você e o Fábio, né, eu acho que não tem como não ser impactado por aquilo que a gente vê, né, nos nossos pais. E isso que você fala do amor humano, né, né, dessa parte do zelo com o relacionamento, né? A Maria tá aí, minha esposa também tá por aqui na live, e a Ai, que gente tem legal. um pouco dessa visão já, né, do nosso casamento, né, de transformar isso numa rocha sólida para construir a nossa vida. E a gente fez um curso de noivos juntos, né? A Maria, né, e o Ítalo, eu e a Michelle, a gente deu o curso de noivos para eles. E a gente tem a consciência do quanto esse tempo de preparação, seja no namoro e no noivado, é o tempo de colocar essas rochas, né, que vão construir o castelo, que é o nosso casamento. Porque senão a gente entra, a gente se prepara bem com tantas coisas, né? Ah, eu vou fazer 5 anos de faculdade, vou fazer grandes projetos e tem preparação e tem um monte de coisa. E de repente o casamento, de um dia para o outro eu casei e eu acho que a minha família vai ser perfeita e eu vou resolvendo no caminho, né? Não, né? A gente tem que zelar e cuidar disso com todos os nossos esforços e permitir que outros jovens, que outros casais, né, vivam isso, né? Então, você falar disso, falar dessa importância é muito especial, principalmente falando agora do mês vocacional, né? Ô, Murilo, então, exatamente, concordo com tudo que você disse. Mas antes até do curso de noivos, eu penso que Sim, a família é esse lugar, é o verdadeiro curso, como você falou, né? sim, Através do exemplo, através da conversa, é esse lugar onde nós vamos formar esses jovens para, para o quê, Eliana? Para o casamento ou para a vida sacerdotal, vida religiosa? Porque a gente está falando de um casamento que é o que a gente vive. sim, Então, é dentro de casa. O maior curso que eles vão viver, vão experimentar, é dentro de casa. Então, está sendo um presente. Né? Eu converso muito com a mãe da Malu, né? É uma querida, a Tereza. E a gente fala, é um presente que a gente está vivendo. Nós estamos, assim, apaixonados por tudo isso. Independente do namoro em si, do título do namoro. Não. A amizade que está sendo construída entre nós, entre as famílias. E no dia que a gente nós conversamos, né, a gente pôde dizer, olha, pode ser que vocês não vão nem casar. Assim como um dia eu escutei da minha formadora. Mas esse tempo de amizade é o que vai ficar para sempre. sim, É o que precisa ser focado, porque para sempre nós vamos ser amigos, eternos namorados, casados, até quando o Senhor quiser, até que a morte nos separe. Mas se a gente começa fundamentando, né, nessa beleza que é a amizade, puxa, o resto é acréscimo, né? Vai alinhando, vai. Porque se a gente sabe, entende o verdadeiro sentido da amizade, todas as coisas vão sendo encaminhadas. Então, sim. só para dizer, agora sobre o comportamento, né, o que eles veem em nós, poxa, quantas vezes eu falava as coisas, né, pro Dani, e falo com a Helena também, e parece que eles não estão escutando, né? O dia que ela veio aqui, a Malu, eu sempre falava com o Daniel, poxa, me ajuda aqui, arruma aqui as coisas, tal, a mesa e tal. Nada, nada. O dia que ela veio, rapaz, eu fiquei assim, Mudou. danadinho.
Ele fez igualzinho, colocou a mesa igual eu coloco. Olha, você fica de olho, né? Finge de morto, É, tá amando esse tempo. é. Vai colher muitos Então, frutos ainda, né? então, sabe, são as fases da vida que são maravilhosas, né? É a mãe de primeira viagem, é a mãe babona, né? Nesse tempo bonito que eles estão vivendo, descoberta da vida, e que sejam realmente amparados por todos os testemunhos da família, né? Tanta gente linda da nossa família, da família dela, que também tem tantas histórias maravilhosas de família, que eles possam mirar em nós, porque testemunhos eles têm. Agora, cada um é livre. E aí que é o bonito da criação divina, do nosso Pai, de nos ter feito pessoas livres. Somos livres para escolher. Por mais que a gente tenha tudo de bom e do melhor que Deus nos proporciona, ainda assim nós podemos não escolher por Ele. Ainda assim a gente pode negar esse amor, tomando outro rumo na nossa vida. Mas que acho não, tenho certeza que a gente nunca pode perder de vista é exatamente esse amor que nos traz de volta, esse amor que nos levanta, esse amor que nos coloca no eixo de novo, como aconteceu comigo. Então eu penso que a vocação ela é algo que nos acompanha desde o ventre materno, né, como Jeremias, né? Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já havia me chamado, até o fim da nossa vida. Mas cabe a nós, diante da nossa consciência, diante da nossa liberdade, escolher ou não, sabendo que se escolhemos por Deus, aí sim nós vamos ser felizes de fato. E isso é muito importante, né? Essa última ideia que você colocou, né? Do amor, escolher por Deus. Porque às vezes a gente, né, coloca assim, o padre, a consagrada, a missionária, ela entregou tudo para Deus e está vivendo lá. Beleza, eu concordo plenamente. Mas no meu casamento, na minha família, né, com os meus filhos, dentro da minha casa, também é o caminho que eu tenho para entregar tudo a esse amor, né? Porque senão a gente coloca essa entrega em outros, joga a responsabilidade para os outros, né? E tira, né? Não, eu não preciso entregar tudo de mim, né? Eu sou casado, eu sou pai, eu sou mãe. Não, ali é o meu lugar, né? De entregar o tudo de mim a esse amor. E quando você fala assim, né? De, né, levar esse amor a todas as consequências, disso se trata, né? De buscar Deus em todos os dias, lembrar desse amor primeiro, né, que nos encontrou lá atrás e segue chamando todos os dias para que a gente responda, né, generosamente, né? Foi muito bonito e importante essa ideia, né, que você colocou agora do final do amor de Deus, que é a resposta fundamental. Se vai ser família, se vai ser padre, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, beleza, a gente vai descobrindo. Mas é a resposta ao amor que me chamou, né? É isso mesmo. A iniciativa Muito é sempre legal. de Deus, né? E cabe a nós corresponder. Legal, Eliana. A gente vai quase fechando 1 hora de live, né? A gente passa muito rápido o tempo, a conversa. Eu tinha mais algumas ideias que a gente tinha planejado, mas a gente planeja e Deus, né, conduz de outros modos, né? Através do que a gente vai conversando. Daí, para a gente encerrar, né, caminhar para os finalmente, eu queria que você nos comentasse assim, né? Como que hoje, né, você, né, depois de tanta experiência, né, na sua missão, né, como missionária, como cantora, como consagrada na comunidade, como mãe, e depois de ter tanto contato com as pessoas, né, você está aqui diariamente no Instagram, ouve muitos testemunhos, recebe muitas mensagens, né? Eu não acompanho muito agora porque a minha rotina mudou um pouco, mas durante a pandemia, né, no ano de 2020, eu entrava lá no Terço da Batalha sempre para poder rezava, porque era importante. Eu via as pessoas entrando, né, ao vivo, compartilhando os testemunhos, enfim, tudo isso para ilustrar que você conhece muito o coração de quem está aqui do outro lado das telas, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem ou talvez um ensinamento, o que você poderia nos falar para que a gente possa viver na nossa vida esse amor que nós somos chamados, né? Diante de todas as dificuldades e situações que a gente tem, que mensagem que você deixaria assim para nos ajudar nessa caminhada? Talvez a responder mais generosamente ao amor de Deus, enfim, essas ideias aí, se você puder comentar um pouco conosco. O mundo precisa de amor.
o mundo está doente, o mundo está ferido. O mundo que eu digo não é o planeta apenas, né? Os animais, as plantas, a Amazônia. Isso a gente já sabe, o quanto o homem conseguiu, né, destruir toda a obra-prima de Deus. Então, o mundo que eu digo é o homem. O homem está ferido, o homem está machucado. Como diz Santa Baquita, Josefina Baquita, uma santa africana, que sofreu muito, muito mesmo, mas ela descobriu o amor dentro do sofrimento, da escravidão. Quem fere é porque está ferido. Quem fere é porque ferido está. Então o mundo está doente, está ferido, está machucado. O homem está ferido, o homem está doente, o homem está machucado. E o que salvará o mundo, como diz Dostoiévski, é o amor. É o amor. Legal. O mundo precisa de amor. O homem precisa ser amado. E como ele vai ser amado? Como que um homem vai ser amado? Como que o jovem vai ser amado? Como que o casal, o padre, né? Que a gente olha para o padre, acha que é um ser, né? Sobrenatural. O padre não vive, não sofre, ele não chora. Não. Padres precisam ser amados. Quantos padres, quantos episódios nós vimos durante essa pandemia de padres que se suicidaram, tiraram a própria vida. O sofrimento dessa alma, padres, religiosos. Ou seja, todos nós precisamos ser amados. A nossa vocação à santidade é o amor. É amar. É isso que a gente tem que fazer, amar. E o amor, ele vence todas as coisas, Murilo e todo o povo que está aqui. Na sua casa, você que é mãe, ame seu filho. Eu vi várias pessoas, mães, imagino que uma mãe colocou, hoje a minha filha escolheu uma outra opção sexual. Ame a sua filha. Acolha, porque o amor constrange. Não rejeite o seu filho. Imagine se minha mãe, Ednete, quando eu bebi até cair, e era carregada para o hospital, tivesse desistido de mim, não estaria aqui. O amor da minha mãe me trouxe até aqui. O amor do meu pai já está na glória, intercedendo por mim. Mas quantas vezes eu vi meu pai chorando, porque vi aquela filha de 15 anos, que vergonha que eu era para o meu pai. Ele entrar dentro de um bar, dos amigos dele, que meu pai trabalhava com chopp. Olha isso. Meu pai trabalhava com chopp. Ele fazia manutenção das casas de chopp, de festa, de bares. E que humilhação ele entrar na casa de um bar, do amigo dele, e me pegar lá caída no chão. Meu pai ia chorando me levar para o hospital. Mas foi esse pai que me pegou nos braços muitas vezes. E me mostrou o amor de Deus. O que era o amor de Deus? É aquele amor que pega a gente no braço, no colo, no fundo do poço e nos levanta. Então ame. Ame seu filho. Ame seu esposo. Se ele traiu, se ele se perdeu, se ele é um alcoólatra. Eu atendo muito, como você disse. Eu realmente acolho muitas histórias sofridas. O amor vence todas as coisas. O homem precisa ser amado. E quem vai amar este homem? Nós, que um dia fizemos essa experiência com o amor verdadeiro. O mundo precisa de testemunhos. Parece que há tanta notícia ruim, é tanta coisa terrível, e a mídia só faz isso, né? Só coloca isso pra gente, para gerar em nós um desespero, uma ansiedade, um consumismo, que a gente não tem mais noção do que é bom. A gente precisa levantar a bandeira do amor, o amor verdadeiro, que é Jesus, que é o Senhor que deu a vida por cada um de nós. E vamos levantar essa bandeira com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa tolerância, com a nossa caridade. Então é disso que o mundo precisa. Então vocês que estão aqui, todos nós batizados somos chamados a essa vocação primeira de sermos santos, mas que passa pela
pelo amor, pela caridade. Se não tiver amor, não tem valor. Sim. Tem uma música do Fábio que diz, né? Se faltar amor, se entrar orgulho, nada tem valor. Tudo é só barulho. Então, se não tiver amor, você pode ser o maior pregador, você pode ser a maior cantora, você pode ser o maior médico, pode fazer grandes coisas. Mas se não tiver amor, você está fazendo por vaidade, por orgulho, por poder, não vale nada. É o amor que vai nos salvar. Muito É bem, isso. Eliane. Muito lindo. Você resumiu aí o que a gente começou falando, né, no mês vocacional, que eu coloquei que é a ideia central, que se a gente fala de uma vocação comum, que é a santidade, que é o apostolado, ela é a experiência do amor, né? Conhecer esse amor, experimentá-lo, viver com ele e transmiti-lo, né? E esse amor que a gente experimenta é fonte da felicidade para nós aqui e depois, né? E se a gente pensa assim, eu vou guardar essa felicidade só para mim? Não. Eu quero que o mundo experimente a mesma felicidade, a mesma realização que a gente experimentou, né, no amor de Deus, né? E enquanto você falava, né, de aceitar, de mesmo quando nós somos pecadores, se a gente, né, só amar os perfeitos e tudo mais, se a gente está distante ou se está longe, eu lembrei da parábola, né, do filho pródigo, que, né, claro, o pai acolhe e tudo mais, mas uma coisa sempre me chama muita atenção na parábola é que ele fala assim, né, ainda longe o pai o avistou, né, ainda longe o pai o avistou, ou seja, o pai todos os dias estava ali esperando o filho voltar para casa. E eu acho que essa é a experiência que tudo isso que a gente falou, né, da vocação e do caminho e tudo mais, sempre há um Deus que nos olha, nos espera, nos quer e nos ama. Né? Acho que tudo isso que você narrou, a sua história, o seu testemunho, transmitem esse amor, né, esse olhar do Pai que quer nos alcançar. E continuamos rezando aí para que uma live, o terço, qualquer coisa que a gente faça aqui, seja sempre um canal para que Deus experimente para que Deus experimente não, né? Para que a gente experimente o amor de Deus por nós, né? Amém. Ô, Murilo, deixa eu só Sim, corrigir. pode falar. Eu me empolguei tanto falando do amor que Dostoiévski, na verdade, a frase dele, célebre dele, é: a beleza salvará o mundo. Ok. Mas, no fundo, é o amor. Sim. Quem salvará? Quem salvou, né? A beleza, um Cristo todo desfigurado, era o mais belo Sim. de todo. Ó, belíssimo esposo, né? Sim, então, eu só queria corrigir, porque eu fiquei tão empolgada com o amor, mas, no fundo, tudo converge no É a amor. mesma coisa, né? Deus é bom, Deus é a bondade, é a beleza em si mesmo, né? Então, se a gente fala da beleza, a gente está falando do amor de todos os modos. Eliana, eu quero te agradecer muito pela sua generosidade, né? Não só aqui, mas em todo o trabalho e dedicação que você faz na sua evangelização. Eu tenho certeza que muitas pessoas são tocadas e se aproximam de Deus. Mas obrigado também por você ter aceito esse convite, né? De ter partilhado conosco um pouco da sua história, da sua vocação, de como Deus foi conduzindo a sua vida e que Deus frutifique muito o seu trabalho, a sua vida, o seu matrimônio e Deus abençoe muito você, tá bom? Obrigado por ter aceito esse convite e aberto generosamente aí o coração para nós, viu? Amém. Eu queria convidar todos para me seguirem nas redes sociais, né? Mais uma vez eu quero acolher os seguidores do Murilo, quero acolher os meus seguidores, dizer que as minhas redes sociais, todas elas, né? O YouTube, Face e o Instagram é Eliana Ribeiro Oficial. Eu também tenho uma loja online, onde eu tenho os produtos de evangelização, chama-se Loja Eliana Ribeiro. Loja Eliana Ribeiro. Hoje a gente está trabalhando com as semijoias, né? Com os brincos, colares, anéis, pulseiras, para também ajudar as mulheres a ficarem mais belas. E também assim evangelizar. Eu tenho um clube de formação somente para mulheres. Ele acontece toda segunda e quinta-feira. É um clube de formação mesmo, humana, espiritual. Nós temos especialistas que trabalham a questão do autoconhecimento. Legal. E também na área da espiritualidade, o estudo da palavra, a direção espiritual. E para fazer parte, basta entrar no meu site, Eliana Ribeiro Oficial. Meu site é www.elianaribeiroficial.com.br.
Tem um programa na Rádio Canção Nova, estou de vez em quando na Canção Nova. Vou estrear um programa agora, quinta-feira, na Rádio Mensagem. Rádio Legal. aqui da Aqui de Arquidiocese de Jacareí, São né? José dos Da Diocese. Campos. Da Diocese. Então fui convidado para fazer esse programa. Vai se chamar... Nossa, estou contando de primeira mão aqui para vocês. Olha Vai se só, chamar estou me sentindo Força, honrado, hein? Força e Vitória, nessa quinta-feira, dia 4 Legal. de agosto, às 17 horas, programa Força e Vitória na Rádio Mensagem. Daqui a pouquinho eu vou colocar nas minhas redes sociais, vou começar a dizer o canal, né? A forma das pessoas poderem acessar, e vai ser bom demais. Legal, Eliana. Obrigado pelos avisos aí, sigam mesmo. Deixo aqui o convite, quem quiser acompanhar as próximas lives do mês vocacional, a gente vai ter aí o mês vocacional inteiro de lives, digo, não são todos os dias, né? Vão ser umas 14 lives mais ou menos, com convidados como a Eliana, que vão vir compartilhar suas histórias, seus testemunhos. Então tem famílias, tem padres, tem um monte de gente, e a próxima live acontece no dia 5, sexta-feira, às 20 horas, com a Maria Paula e o Gabriel. A Maria Paula estava por aqui na live acompanhando também. Ela é minha companheira de missão dentro do Reino Cristo, o movimento que eu faço parte. Então, ao longo do mês de agosto inteiro, a gente vai ter aí bastante coisa, bastante momentos juntos para trazer para a realidade, trazer para o nosso coração muitas dessas ideias que a gente falou sobre o amor de Deus, sobre uma resposta, enfim. Então, tenho certeza que vai ser muito abençoado. Rezo todos os dias para que Deus use desse mês vocacional para tocar os jovens, tocar as famílias. E pode falar, Eliana, perdão. Alguém estava pedindo aqui para você desativar os comentários, porque o povo quer tirar uma foto. Boa! Aí, daí, isso gente, é a experiência em lives, ó. E faz o seguinte, pessoal, vocês vão tirar foto, a gente vai fazer um sorriso aqui bonito, vocês tiram a foto, e aí depois vocês marquem aqui para nós o Murilo e pode me marcar também, para a gente poder repostar. Legal. Eu vou desativar aqui. Olha, nunca tinha feito isso na vida. Desativar. Pronto. Acho que agora vai. Eu vou tirar também aqui, hein? Tira. X. Ficou ótimo. Deu certo já. Valeu. Eliana, obrigado mais uma vez. Uma boa terça-feira para você. Deus abençoe a sua família. Se Deus quiser, a gente se tromba aqui em São José. Verdade. Tomar um café. Com certeza. Beijão, Murilo. Beijo, Eliana. Fica com Deus. Tchau, Até a próxima, gente. pessoal. Tchau, tchau.